Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai acompanhar com atenção esse debate, porque ele é reflexivo, você vai gostar, é muito mais do que propriamente falar de um treinador, é algo que pode nos remeter a uma situação de postura de mais cobrança do nosso time, porque realmente tem alguns dados aí que são discrepantes com relação a outros clubes. Não obstante, o treinador que corresponde à epígrafe desse tema, de fato, para mim, é um treinador não vitorioso. Nós vamos falar sobre isso, mas eu queria te desejar uma grande semana essa muito importante para nós, rubro-negros, que vamos torcer muito para o time do Flamengo, e para vocês aí, anti-rubro-negros, que vão torcer contrários, mas que acompanham sempre o canal, recebam o meu abraço. Numa semana também, meus amigos, onde as atenções, infelizmente, do que vai acontecer agora no sábado e que poderia acontecer no domingo, ou seja, sábado, o time do Flamengo disputa uma final de Libertadores, podemos rumar ao tricampeonato, algo muito importante, e no domingo poderíamos esperar o time chegar para poder comemorarmos junto com esse time, desfrutarmos de uma eventual vitória. Não querendo desconsiderar aqui a importância do time do Atlético do Paraná, mas infelizmente todo esse ambiente está contaminado pelas eleições, que desvirtua muito a conversa sobre futebol, desvirtua muito a atenção que deveria estar concentrada nesse evento importante no sábado. Eu jamais vi esse fenômeno acontecer. Por exemplo, o Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, na quinta ninguém falava mais nada. Impressionante, apenas dessa polarização política que tem aqui no país. Brigas entre famílias, brigas de amigos, etc. Eu já falei isso aqui para vocês, xingamentos, algo que não contribui em nada, mas felizmente, meus amigos, a final da Libertadores vai ser justamente um dia antes dessa contenda e esse sufrágio vai atrapalhar bastante as nossas eventuais comemorações, caso de fato vençamos o jogo contra o Atlético do Paraná. Vai ser muito difícil. Bom, então um grande abraço para vocês. Queria que vocês comentassem aí sobre o que eu vou falar. O Pedro Diniz, ontem no vestiário, depois do empate contra o Botafogo de 2-2, desabafou. Bom, ele fala realmente algumas verdades, mas ele esquece de dizer outras que realmente poderiam explicar melhor a situação, tanto do Fluminense quanto do São Paulo, e de outros times também, os quais ele já dirigiu. Eu quero recordar a você que no ano de 2020, ele não foi campeão com o São Paulo, que tinha um grande elenco, que promoveu muitos investimentos, que estava muito na frente do Flamengo, porque ele perdeu o elenco pela forma dele de ser, pela forma não cativante. Inicialmente, um encantador de serpente, mas com o passar do tempo o relacionamento vai se desgastando. Eu já falei para vocês, eu tenho um amigo nas hostes do Fluminense que já disse, o elenco está totalmente conspurcado em relação ao temperamento dele. E ele é assim, da mesma forma que ele tece comentários importantes, verdadeiros, até estatísticos sobre o Flamengo, em comparação aos demais, o Renato Gaúcho também fazia. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho ainda nesse vídeo. Bom, ele diz o seguinte: Diniz compara a folha salarial de Fluminense com a do Flamengo e enaltece a campanha do Tricolor na temporada. E eu, vocês sabem, acho realmente inadmissível que o Flamengo tenha perdido o Campeonato Carioca para o Fluminense, porque essa diferença já existia, e também essa última partida por 2-1 aqui no Maracanã. O Flamengo realmente tem uma folha de salário que é muito alta, em comparação até ao segundo que mais paga salários aqui no Brasil, e realmente deveria fazer valer essa diferença dentro de campo e nos resultados que obtém. Isso acontece em todo lugar no mundo e eu cobro muito isso, porque eu digo assim, não é possível que o Flamengo com uma folha dessa jogue dessa maneira e perca um campeonato. Isso se dá, meus amigos, muito em função também da escolha do nosso treinador, porque não adianta nós termos aí 25 milhões de folha, termos um investimento enorme em jogadores de alto nível, se de fato nós temos treinadores que não vão corresponder dentro do campo, que não vão
traçar as devidas estratégias para compor um sistema tático com dinâmicas que sejam diferenciadas e que possam, inclusive, eu diria, tornar um privilégio para o Flamengo ter esses jogadores. O Flamengo peca muito nisso. E pecará, eu não tenho dúvida, se contratar o Fernando Diniz para o ano que vem, porque tem muita especulação, o Dorival pode não renovar, porque pode ir para a seleção, etc. E os torcedores rubro-negros falam muito do Fernando Diniz. E esse companheiro é virgem. Ele é virgem, ele não ganha nada, e eu acho que também não vai ganhar no Flamengo. Obviamente, se vier para o Flamengo, eu vou torcer bastante, mas ele não vai ganhar por aquilo que ele já fez até hoje. É um cara que até estabelece dinâmicas muito interessantes, os times dele jogam com sistemas táticos, com estratégias até, eu diria, respectivas ao meu pensamento sobre futebol, controle de posse de bola, muita associação. Eu não tenho nenhuma dúvida, o Fluminense jogou bonito essa temporada por várias vezes, mas ele acaba, em função da forma como ele costuma gerir o elenco, perdendo tudo. Então você abre o olho aí, torcedor rubro-negro, porque a situação com o Fernando Diniz ela é sempre muito difícil, sob o ponto de vista anímico. Os jogadores ficam putos com ele e param de jogar. Então tá aqui, a equipe das Laranjeiras ganhou o Carioca e o Fla pode levantar 2 dos 3 títulos mais importantes. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil no sábado, é uma comparação com o Flamengo, pode levantar o troféu da Libertadores. O Rubro-Negro ainda ocupa a 3ª posição no Brasileiro. Mesmo assim, há quem ache que o Fluminense, que ganhou somente o Carioca de 22, tem que ser mais exaltado que o Mengão. É o caso do Fernando Diniz. Não tem. Não tem, porque o Flamengo pode ganhar 2 campeonatos, já ganhou um importante, que é muito mais importante do que o Campeonato Carioca. Não tem. Isso aí, meu amigo, esse há quem ache, no meu entendimento, é uma tremenda loucura. Porque se o Flamengo tem um orçamento maior do que o Fluminense, é porque o Flamengo tem gestão melhor do que a do Fluminense. E o futebol, companheiro, não é só entrar dentro de campo. Antes do cara entrar em campo, tem que ter um jogador bom entrando dentro de campo, tem que ter uma grandíssima logística muito competente para que isso aconteça. O Flamengo é muito bem gerido, independente das críticas que eu faça, já há muitos anos, há uma década, o Flamengo é muito bem gerido e o Fluminense, meus amigos, é muito mal gerido há muito tempo. Teve ali aquele realce todo na época da Unimed. Então vamos lá, após empatar em 2-2 com o Botafogo, Diniz, técnico do Fluminense, concedeu entrevista coletiva e citou o orçamento do Flamengo para pedir que a campanha do tricolor seja exaltada e elogiada. Segundo o comandante, é mais difícil para o Flu estar brigando nas competições que o rubro-negro que está ganhando. O Fluminense está em um processo. Vocês sabem que aqui é tudo mais difícil. Nós hoje concorremos pelo título, que não dá mais, pela vaga da Libertadores, com times com orçamentos muito maiores que o Fluminense, muito maiores. Apenas essa demonstração, que na verdade é tão somente não para defender o Fluminense, mas para defender a ele próprio, porque ele está exaltando o trabalho dele, está diminuindo o elenco. O elenco não gosta disso. Meus amigos, nenhum jogador gosta disso aí, de ler uma declaração dessas, porque ele diz assim, caramba, eu faço parte desse elenco e eu não sou valorizado. E isso, obviamente, contribui para um relacionamento deteriorado entre o jogador e o treinador. E o companheiro Fernando Diniz, ele não entende isso. Ele não entende isso, ele pode falar isso de uma outra forma, mas ele não entende isso. É por isso que ele conspurca todo o ambiente de todo o clube que ele vai. O jogador não gosta disso, você sabe que não gosta. Imagina, você faz parte de uma empresa e o líder dessa empresa diz assim, olha, eu acho que a nossa campanha deve estar realmente mais exaltada pelo Conselho, considerada pelo Conselho Deliberativo, porque eu pago salários aqui para vocês, meros desconhecidos, muito menores do que a empresa X que está liderando o mercado. Cara, mas você vai olhar para aquele cara falando aquilo ali numa mensagem de fim de ano e você vai achar o quê? Isso está errado, ele não sabe disso, ele tem uma necessidade muito grande de se defender. A verdade é essa, deve ter levado algumas vaias já dentro do campo, tem muito tricolor o questionando. Então ele está aqui, o dinheiro no futebol que é capitalista quase sempre faz a diferença, assim no mundo todo. Nós vamos perdendo essa noção e acha que está todo mundo na mesma página, não está. Futebol de 24 milhões não pode ser comparado com o de 6 milhões. Pois é, mas o futebol de 24 milhões
realmente não pode ser considerado como competidor até de um de 6 milhões. Por isso que eu fico realmente muito irritado com o que acontece no Flamengo. Agora, o futebol de 24 milhões é o futebol de jogadores muito caros, e o futebol de 6 milhões é o futebol de jogadores não tão caros. Se você não é tão caro, é porque você não é muito bom na concepção do Fernando Diniz. E o jogador vai lá e fica irritado. Fernando, qual é a razão de você falar uma coisa dessas? É que esse cara não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. E esse cara aí, meu amigo, está sendo cogitado para ser treinador do Flamengo para o ano que vem. Você sabe disso. Fernando, quem te disse isso? O Landim disse, o Braz? Não. Todo mundo fala, a própria torcida pede o Fernando Diniz. E eu acho que seria uma péssima escolha. Péssima escolha a do Fernando Diniz. Fernando Diniz, meus amigos, tem que melhorar muito no aspecto de gestão de elenco. Ele é muito ruim, ele deteriora, o jogador fica puto com ele. Eu tô te falando, esse dirigente do Fluminense, que é meu amigo, falou pra mim, Fernando, os caras já estão putos com ele, não tem como. Não dá pra ganhar, ele não vai ganhar nunca. Esse meu amigo, inclusive, é um dos opositores a ele, ao comando dele no time, e quer que ele saia pro ano que vem, porque não tem jeito. Nós temos que lutar muito para fazer um trabalho muito diferente, para nós conseguirmos competir contra esses caras. Nesse sentido, o Fluminense racionalmente é um time que merece ser enaltecido muito pela campanha que estamos fazendo. E aí, enquanto o Diniz pede para o Fluminense ser elogiado na atual temporada, o Flamengo pode ganhar mais um título. O companheiro não precisava nem falar isso, porque os próprios jornalistas falariam. O companheiro, obviamente, fala com inveja, mas tenho certeza, se o Flamengo chegar lá e disser, Diniz, vem, ele vai, e aí vai fazer esse tipo de coisa no Flamengo, vai brigar com todo mundo, vai mandar o jogador tomar caju, vai mandar o jogador ir pro Carvalho, ou seja, nesse aspecto, o companheiro pode até entender de futebol, ele pode até praticar, ou tentar praticar um futebol bonito, mas esse aspecto aí é o que mata a carreira dele como treinador. Esse aspecto aí, não motivante, é aquilo que precisa configurar um obstáculo importante para esse jogador, meus amigos, entender, né, que o técnico dele gosta dele. E não é isso que acontece, né? Ele próprio deprecia os atletas pelo valor que eles têm no mercado e pelo salário que eles ganham. Algo realmente inadmissível. Não dá para falar. Eu, no elenco desse cara, eu ia ficar muito irritado. Muito irritado. E, inclusive até para futuros reforços também. Não precisava nem ter falado nada. Os próprios jornalistas se encarregariam de falar. Os próprios torcedores falariam. Mas ele, treinador, não pode falar isso jamais. Meus amigos, mais tarde tem um vídeo. E não esqueçam da nossa live Raiz, às 10h30, hoje, segunda-feira. Boa semana para vocês, meus amigos. Deixa o like aí, se inscrevam no canal. Saudações rubro-negras. Deixa sua opinião também. Um grande abraço para vocês.